Os Estados Unidos lembram hoje o ataque à democracia que entrou para a história. Há 2 anos, apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram o Capitólio e tentaram impedir à força que a vitória de Joe Biden fosse certificada pelo Congresso. Desde então, quase 1.000 pessoas foram detidas. Donald Trump ainda pode ser responsabilizado, como explica a correspondente Mariana Giangiacomo. As cenas da multidão violenta vandalizando a sede do Congresso dos Estados Unidos chocaram o mundo. Uma massa de pessoas enfurecidas destruiu corredores e salas do Capitólio, agrediu policiais e aterrorizou deputados e senadores, que tiveram de se esconder da multidão. Até o vice-presidente à época, Mike Pence, precisou ser escoltado do Senado para um esconderijo onde ficou por horas. O grupo gritava "Hang Mike Pence", em português, "Enforquem Mike Pence". De lá para cá, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirma que 950 pessoas foram detidas por participação no ataque. 350 são procuradas. O ex-presidente Donald Trump ainda pode responder pelo 6 de janeiro. O comitê do Congresso que investigou a invasão do Capitólio por mais de um ano aponta que Trump seria o principal responsável pelo ataque. Agora, caberá ao Departamento de Justiça decidir se avança com as acusações. Naquele 6 de janeiro, Trump falou para a multidão de apoiadores por mais de 1 hora. Disse que todos estavam lá porque, nas palavras dele, não queriam ver a eleição roubada pelos democratas. Uma alegação que Trump vinha repetindo mesmo sem provas. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building. O vídeo pedindo à multidão que voltasse para casa só seria divulgado por Trump, presidente em exercício naquele momento, quase 3 horas depois que o tumulto começou. But you have to go home now. Essa reconstituição feita pelo comitê, com depoimentos bombásticos exibidos em horário nobre, já trouxe impactos para a imagem de Trump. Ele, que ainda é a principal liderança republicana, viu o partido sair com um resultado bem abaixo do esperado nas eleições legislativas do ano passado. Agora, resta saber se as consequências vão além dos danos à reputação. Caso o Departamento de Justiça aceite as recomendações do Congresso, Trump pode ser alvo de 4 acusações, incluindo conspiração para derrubar o governo e incitar uma insurreição. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Como de praxe, começa a análise com o nosso convidado, Carlos Gustavo Pódio. Pódio, enquanto relembramos a invasão do Capitólio, o Capitólio está parado. O Congresso dos Estados Unidos está travado pela indefinição do presidente da Câmara dos Representantes. Quando a gente traz aqui uma leitura macro, podemos falar que o processo democrático dos Estados Unidos está disfuncional? Sem dúvida nenhuma, Carol. Acho que é uma ilustração clara dessa disfuncionalidade que já vem de algum tempo, né? Na verdade, há um problema aí com o Partido Republicano que não é de hoje, né? O Donald Trump, em certa medida, ele chegou como uma consequência de uma série de outras mudanças dentro do Partido Republicano. Se a gente olhar os 2 últimos presidentes do Congresso que eram do Partido Republicano, nenhum dos 2 está agora na Câmara, porque eles renunciaram à posição e se aposentaram, ou seja, sequer se colocaram para ser novamente eleito. O último caso é o Paul Ryan, que inclusive era um político bastante jovem, bastante promissor dentro do Partido Republicano, uma vez que ele foi candidato a vice-presidente, uma vez que ele se torna o speaker, né, o presidente da Câmara dos Deputados. Quando ele renuncia, ele sequer concorre novamente à eleição e não está hoje no Congresso. Os democratas, ao contrário, têm na Nancy Pelosi uma liderança de 2 décadas, né, uma liderança muito mais estável. Então, há alguma coisa acontecendo aí com o Partido Republicano, uma mudança profunda, né? O Donald Trump claramente trouxe aí um racha muito grande do partido, e essa disfuncionalidade está aí a olhos vistos. Como você disse, os Estados Unidos hoje não têm um Congresso, não tem uma Câmara, né? A Câmara não está funcionando. Os republicanos entraram no Congresso, acabaram de ser eleitos, vinham com uma agenda muito ambiciosa de querer investigar o Joe Biden, uma série de outras questões, não são sequer capazes de escolher um líder e, portanto, não podem fazer aquilo que é o básico das suas funções, que é legislar, né? Então, claramente, acredito que você usou uma palavra que define muito bem o que está acontecendo, que é disfuncionalidade, né? Resta saber
se esse é o novo normal na política norte-americana ou se nós vamos estar diante de alguma mudança, né, nos próximos anos que vai trazer algum grau de racionalidade novamente para a disputa política dos Estados Unidos. Lorival Santana, a gente está falando da invasão do Capitólio, que é uma mancha na democracia. O que os Estados Unidos aprenderam com esse episódio? Bem, depende de quais Estados Unidos, né? Mas foi um susto muito grande para a maior parte dos americanos, né? Mas houve também nesse processo uma certa normalização da ideia de que uma minoria, um pequeno grupo, pode subverter a ordem, tentar reverter um resultado eleitoral e assim assumir o poder. E nesse sentido foi isso que essa pequena minoria, que representa 10% da bancada republicana na Câmara, fez ao longo dessa semana, né? Provavelmente isso vai se resolver esta madrugada. Essa é a apuração da CNN, que o Kevin McCarthy, o líder da bancada republicana, deve conseguir que os últimos rebeldes ou se abstenham da votação, de modo a reduzir o mínimo necessário para eleger o presidente, ou que alguns deles, pelo menos, votem no Kevin McCarthy. Foi uma negociação muito dura em que o Kevin McCarthy cedeu a ponto de esvaziar o poder dele na Câmara dos Deputados, entregou comitês, renunciou ao poder que ele tem de usar o principal comitê de arrecadação para destinar verbas nas primárias para os candidatos mais moderados. E interessante que esses radicais levaram ao encolhimento do Partido Republicano. Embora o partido tenha ganhado a eleição na Câmara, reconquistado a maioria, mas foi por uma margem muito abaixo da média, né, de quando o partido está na oposição em eleições de meio de mandato. E muitos desses que não conseguiram se eleger eram trumpistas, eram desse grupo. E ao encolher essa margem da vitória, ao encolher o Partido Republicano, eles se tornaram mais fortes, porque o McCarthy, então, depende deles para se eleger presidente da Câmara. Então, acho que, de fato, o Partido Republicano está muito fraturado. Antes do Paul Ryan foi o John Boehner, que foi líder republicano, que também se aposentou da mesma forma como o Pódio lembrou. Ele foi presidente da Câmara entre 2011 e 2015. Então, assim, eles estão fazendo muito mal ao próprio partido e é um grupo nihilista, um grupo antissistema que vive desse caos, dessa instabilidade. Pódio, Lorival fala em poder. Lembro que quando Donald Trump anunciou aquela pré-candidatura, a gente conversou, você já aí nos Estados Unidos, e dizia, olha, aqui a repercussão está pequena nos principais telejornais, nos principais jornais impressos. Qual que é o tamanho do poder de Donald Trump? Olha, Carol, o Trump ele diminuiu muito nos últimos meses. O poder do Donald Trump ele foi seriamente comprometido com as eleições de meio de mandato que aconteceram no final do ano passado. Isso, em certa medida, ajuda a explicar esse caos que nós estamos vendo, né? Os republicanos estão tendo dificuldades, em certa medida, porque a maioria que eles têm na Câmara é uma maioria muito apertada, né? Como o Lorival lembrou muito bem, normalmente eleições de meio de mandato, em que tem o partido do presidente em eleições de meio de mandato, costuma ir muito mal, né? Não foi o que aconteceu nestas últimas eleições, mesmo com o Joe Biden tendo uma aprovação bastante baixa. O que ajudou a explicar o desempenho bem abaixo do normal, os próprios republicanos reconhecem isso, o desempenho bem abaixo do normal nessas eleições de meio de mandato, foram os candidatos apoiados pelo Donald Trump. Em muitas eleições em que os republicanos tinham chance de ganhar, o Trump escolheu candidatos que eram mais extremistas e deu apoio a esses candidatos, e esses candidatos, quando chegam nas eleições gerais, demonstraram não ter muita força. Então, em certa medida, essas eleições de meio de mandato foi, em algum grau, alguma rejeição a este modo trumpista de se fazer política, né? E, por outro lado, há o surgimento de uma alternativa. Essa é outra grande questão, né? O governador da Flórida, o Ron DeSantis, surge, portanto, como uma alternativa ao Donald Trump. Em algumas pesquisas, inclusive, já aparece à frente do Trump nas primárias, na preferência dos republicanos para as primárias.
Então, portanto, essa é uma questão que diminuiu muito o poder do Donald Trump. É dentro desse contexto, aliás, que nós temos que observar toda essa apuração do 6 de janeiro. Essa apuração do 6 de janeiro não teria um impacto muito relevante se tivesse os republicanos indo muito bem nas eleições de meio de mandato, os candidatos trumpistas tivessem arrasado, provavelmente ninguém estaria muito prestando atenção nessa apuração do 6 de janeiro. Como saiu chamuscado Donald Trump dessas eleições, houve um novo contexto aí e adquiriu um novo significado dessas apurações do 6 de janeiro, que é um momento que, de fato, marcou a história da democracia americana. Lorival, então estamos falando sobre uma figura que não tem mais muito poder político, mas ainda é símbolo desse discurso radical que, por vezes, contesta a democracia. O mundo está sabendo lidar com isso? E até olhando aqui para o nosso terreno, o Brasil está dando uma resposta à altura? Pois é, esse aqui é o dilema, né? Porque são grupos que não seguem as normas, né? Assim, tudo que foi feito essa semana está previsto na lei, não é ilegal, mas é algo que não segue as convenções, né? Assim, eles são anticonvenções e antinegociações. Arrancaram um monte de concessões do McCarthy e não cederam ao longo da semana. Sentiram o sangue na água como um tubarão e continuaram avançando. Então, essa é a dificuldade. Foi chamado até mesmo por republicanos de terrorismo, né? De terroristas. Não dá para negociar com terroristas. É um tipo de terrorismo político, né? Então, esse é o dilema, porque a maioria das pessoas e até dos políticos trabalha com as normas, com as convenções, com a expectativa de que as pessoas cumpram os compromissos, aceitem as regras do jogo, continuem aceitando, mesmo quando são derrotadas no jogo, né? Aceitem que a maioria que tem que governar e a minoria não pode ser atropelada pela maioria, tem de ser respeitada, mas quem governa é sim quem ganha a eleição. São princípios básicos da vida civilizada que estão sendo rompidos. E todas as outras formas que existem de conter essas violações, que são as instituições, o sistema judiciário, a imprensa, a ciência até mesmo, todas as instituições que existem ao redor disso para confirmar o valor desses arranjos, dessas combinações, dessas convenções, são atacadas por esses grupos exatamente para deslegitimar tudo isso e terem liberdade para fazer o que querem. Então, temos que aprender a lidar com isso, Carol. Carol, Lorival, só para, se me permite acrescentar uma coisa rapidamente, importante também, né, Lorival, que o próprio Donald Trump apoia o Kevin McCarthy. E esses 20 deputados que são associados ao Donald Trump estão indo contra a orientação do próprio Trump. Acho que isso também responde aí um pouco essa questão da perda de poder do Trump no partido. Exato. Carlos Gustavo Pódio, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui no WW. Uma boa noite. E Lorival Santana. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todos.